O segredo para tirar 900 mais na redação do Enem é dominar as competências avaliativas da redação do Enem. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para você dominar todas as competências e tirar 900 mais esse ano. E aí, dedicado, tudo bem com você? Eu sou a professora Débora Marques, bem-vindo de volta ao meu canal. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as competências avaliativas da redação do Enem. Olha só, muitas pessoas acham que para tirar 1000 na redação do Enem, você tem que ser um Machado de Assis da vida, uma Clarice Lispector, e escrever perfeitamente bem. Mas não é esse o ponto. As redações nota 1000, elas têm um padrão. E esses padrões não são algo que fogem. Esse padrão são as competências avaliativas. No Enem nós temos 5 competências, tá? Cada uma dessas competências valem 200 pontos. E é por isso que nós chegamos a 1000 pontos. 200 vezes 5 aí, 1000 pontos. E cada uma dessas competências, elas pedem que o candidato exerça ali domínio sobre algum ponto específico daquele texto. E é isso que eu vou te mostrar aqui nesse texto para que você entenda que não precisa ser um expert em escrita, na redação, no texto dissertativo, argumentativo. Não é isso que faz a pessoa tirar 1000 pontos. São detalhes que fazem a diferença na redação do Enem. E outra, nós temos que imaginar que o Enem é um jogo, que esse jogo tem regras, como todos os outros jogos. As regras do Enem, da redação do Enem, são as competências avaliativas. Então eu não posso ir para a redação do Enem sem saber, sem dominar as regras que o Enem me dá. Nós temos o manual do corretor que vai ensinar ali para nós as 5 competências e o que avalia as 5 competências e o que é avaliado ponto a ponto para que, a gente consiga entender e aí não ser descontado nossos pontos. Então, antes de qualquer coisa, antes de iniciar os seus estudos, até citei isso em outro vídeo, vou colocar aqui na descrição para vocês assistirem depois desse e entender a maior parte das estruturas desse texto que é tão importante para você alcançar a sua aprovação. Mas agora entendido isso, para que você vá preparado para jogar todas essas regras na redação do Enem. Um detalhe importante das competências é que, para que ela chegue a 200 pontos, cada um tem 5 níveis. Então, a primeira competência, ela tem 5 níveis. A segunda competência, ela também tem 5 níveis. Cada nível vale 40 pontos. Então, lá, você tem, na primeira competência do Enem, 2 desvios gramaticais e 1 desvio de estrutura, você consegue aí chegar a 200 pontos. Mas se você aumenta essa quantidade, se vai lá 8 desvios, você já não passa de 160 pontos, por exemplo. Então, cada uma das competências tem 5 níveis diferentes e cada nível vale 40 pontos. Tranquilo isso, entendido? Vamos entender então a fundo agora. Na primeira competência, o Enem quer que você demonstre domínio da norma culta. Então, entra todas as questões de gramática. E aí, muitas pessoas se enganam achando que é só a gramática que cai, vírgula, crase, etc. Não é só isso que é cobrado nessa primeira competência, tá? Mas eles vão olhar também a estrutura sintática do seu texto, sobre os períodos, sobre a composição das frases, se tá fazendo sentido ali, toda essa composição estrutural do texto em questão de períodos. Isso está avaliado ali na estrutura sintática. Então, eu não posso ter truncamento de períodos, eu não posso ter ausência de paralelismo sintático. Então, é muito importante que você se atente a alguns fatores aí das gramáticas. Então, sobre a gramática, o que eu devo estudar para gabaritar aí a competência 1? Vírgula, crase, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, a questão de que eu não posso usar a forma como eu me expresso no cotidiano, ou seja, na modalidade informal, no texto dissertativo argumentativo. E lembrando que isso não significa o jeito errado de eu me expressar, mas a cada tipo de linguagem existe um cenário diferente para que eu use essa linguagem. No texto dissertativo argumentativo, eu não posso, então, utilizar a gíria que eu utilizo no dia a dia para falar com meus amigos, com a minha família. Aí, parceiro, tudo bom? Como que tá as coisas? Firmeza? Tamo junto, hein? Não, tá tudo em pé ainda, tá de boa. Não, firmão, combinadíssimo. Pode ir, pai, é nóis. Um dos segredos para você tirar 200 pontos na primeira competência é ter um domínio excelente da norma culta. E como que eu faço, Débora, para ter um excelente domínio da norma culta? É mostrando, então, coisas, estruturas que estão acima de uma estrutura normal. Então, usar mais travessões, 2 pontos, isso é essencial para mostrar que você tem domínio das outras estruturas do texto.
texto, fazer períodos compostos, colocar mais ponto final no meio dos períodos, não colocar somente vírgulas. Eu vou deixar um exemplo para você aqui de como que isso pode melhorar o seu texto, melhorar muito, muito mesmo. Beleza, agora a segunda competência do Enem, ela vai avaliar 3 coisas. Pode ser que é muita coisa, difícil, mas você vai ver que é tranquilo e eu vou te mostrar o segredo dela também. Olha só, a segunda competência, o Enem quer que você demonstre que você compreendeu o tema. Então, quando você lê a frase temática dedicada, você precisa mostrar que você compreendeu o que aquele tema quer de você. Além dessa compreensão, você precisa mostrar que tem domínio do texto dissertativo argumentativo, que é o texto, né? Tem introdução, desenvolvimento e conclusão, que mostra um ponto de vista que vai ser defendido ao longo do texto. Esse é o texto dissertativo argumentativo. Então, você precisa mostrar para o Enem que tem esse domínio dessa tipologia. Outro ponto importantíssimo da segunda competência é utilizar repertórios culturais. No Enem, para que você consiga ter seus repertórios validados, é necessário apenas um repertório para validar a segunda competência. Então, não precisa ter 300 repertórios dentro do seu texto, dentro da redação. Se você tiver apenas um e esse repertório ele for legitimado, pertinente e produtivo, você consegue aí validar o seu repertório. Nossa, mas o que é repertório legitimado, pertinente e produtivo? Vamos entender. Um repertório legitimado é um repertório que é conhecido por uma grande parte da sociedade. Então, eu não posso utilizar, por exemplo, a minha vizinha como repertório para falar alguma coisa ali, porque só eu ou pessoas ali da vizinhança que conhecem. Ela não é conhecida por uma grande parte da sociedade, então não é uma coisa legitimada, ok? Mas, por exemplo, se eu estiver falando de religião e eu quiser usar o Papa, ele é legitimado nesse âmbito da Igreja Católica, do cristianismo. Então, eu consigo utilizar porque ele é legitimado. Deu para perceber a diferença? Agora, um repertório que ele é pertinente é um repertório que tem coerência ali com o tema que eu estou falando. Então, se eu estou falando de alimentação, eu não vou usar um repertório que vai falar sobre finanças. Não faz sentido. Então, eu preciso trazer um repertório que seja pertinente, que seja coerente com o tema que eu estou trabalhando. E, por último, para que esse repertório ele seja aceito, ele precisa ser produtivo. Um repertório produtivo dedicado é aquele que mostra os vínculos que existem entre o repertório e a discussão. Então, se eu vou falar, por exemplo, da pedagogia freiriana, que Paulo Freire defende que o ensino é conteudista, que ele fala que as escolas precisam trazer mais o diálogo entre aluno e professor, como que eu posso tornar esse repertório produtivo? Eu posso dizer que a situação da evasão escolar no Brasil se dá porque não há o vínculo entre professor, esse diálogo entre professor e aluno, como Paulo Freire disse. Então, se as escolas começarem a trabalhar com esse dialogismo que o Paulo Freire defendia, provavelmente o alto índice de evasão escolar vai reduzir. Então, você percebeu que eu consegui mostrar como que a pedagogia freiriana se reflete na questão da evasão escolar? Então, dedicado só para frisar aí, na segunda competência, o Enem quer saber se você domina o tema, o gênero dissertativo argumentativo e se tem repertório no seu texto. Na terceira competência, nós vamos falar principalmente sobre o projeto de texto. Aqui no canal nós temos um grande conteúdo já sobre projeto de texto, então eu vou deixar na descrição o link de vídeos para você assistir sobre projeto de texto e assim você consegue se aprofundar para não errar nessa competência, hein? Por favor, dedicado. Mas, resumidamente, projeto de texto é pensar antes de escrever as suas ideias. Então, você precisa mostrar para o corretor que o seu texto ele tem começo, meio e fim, ok? No projeto de texto, é importante que eu antecipe algumas informações. Então, mostrar meus argumentos. Os argumentos que eu coloco na introdução, eu preciso seguir, né? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e retomar ali na conclusão. Mas o segredo da competência 3 é você pensar antes de escrever o seu texto. Não adianta pular essa parte, tá? Dedicado. É importante que você, antes de escrever o seu rascunho, você pense quais são os seus argumentos, quais serão os repertórios que você utilizará na sua redação, quais possíveis elementos interventivos você vai colocar na proposta de intervenção. Tudo isso faz parte do projeto de texto que deve ser pensado antes de escrever a redação, ok? Todas as redações nota 1000 têm esse padrão que repete ali a organização do texto. Então você percebe que aquela pessoa, ela sabe do que ela está falando, ela não se perde na argumentação, justamente porque ela tem organização no seu texto. Isso é um segredo assim para a vida, tá? Na quarta competência, nós vamos ser avaliados pela coesão e pela coerência do texto. Então são os conectivos,
é aquelas partes que a coesão é os elementos coesivos, conectivos, que eu coloco no início de cada parágrafo. Então, eu tenho dois tipos de conectivos. Eu tenho o conectivo interparágrafo e os conectivos intraparágrafos. Isso é um segredo, assim, que poucas pessoas comentam sobre os conectivos. Os conectivos, eles não podem estar apenas no começo dos parágrafos dedicados, mas eles precisam estar inseridos no meio dos seus períodos. Isso é muito importante para que a gente consiga gabaritar nessa competência. Então, no primeiro desenvolvimento, você pode colocar, por exemplo, em primeiro lugar, no segundo desenvolvimento, além disso, e na conclusão, portanto. São exemplos, claro que você pode adaptar conforme você prefira, mas isso é um exemplo de que eu coloquei ali no início do parágrafo cada um dos elementos conectivos que são interparágrafos, ou seja, entre os parágrafos. E os conectivos intraparágrafos são aqueles, por exemplo, visto que, dado que, uma vez que, é notório, observa-se que, percebe que tudo isso vai ligar períodos. É importante que você traga esses elementos coesivos. E a coerência, Débora? A coerência é aquele texto que faz sentido. Então, se eu estou falando que a pessoa ela é intolerante à lactose, por exemplo, mas ela toma leite de vaca, não tem coerência, tá vendo? Porque como que ela é intolerante à lactose, mas ela toma leite de vaca? Não faz sentido. Então, o seu texto, para que ele seja coerente, as informações como um todo precisam estar fazendo sentido. Tudo bem? E por último, mas não menos importante, nós temos uma competência aqui, olha só, que vai avaliar a proposta de intervenção. A proposta de intervenção é muito importante. Só a proposta de intervenção vale 20% da nota. Então, nós precisamos redobrar nossa atenção aí, tá? A proposta de intervenção é nada mais do que solucionar o problema. Precisa demonstrar 5 elementos, que são o agente é quem vai fazer a ação. Ação, que é o que vai ser feito. O meio, como isso vai ser feito. O efeito, para que isso vai ser feito, com qual objetivo. E o detalhamento, a cereja do bolo, que você pode detalhar algum desses. Porque mais pra frente eu vou fazer um vídeo só sobre a proposta de intervenção para isso ficar tranquilo para você. Nesse vídeo é só para você entender qual é cada uma delas e alguns segredos por trás das competências. Mas o segredo da proposta de intervenção, lembrando que a redação do Enem dedicado sempre vai tratar de um problema. Nós sempre vamos problematizar alguma coisa. Por isso que nós temos a proposta de intervenção lá no final da redação. É quando eu vou sugerir mudanças, alternativas para solucionar aquele problema. E um dos segredos da proposta de intervenção é você mostrar ali como que está cada elemento. Isso nós chamamos de modalizador. Então, quando você for colocar os elementos, mostre que é aquele elemento, para que o corretor não perca tempo tentando identificar se aquilo ali é um agente, se aquilo ali é uma ação, se aquilo é um efeito, porque fica confuso. Então, como que eu posso fazer isso na prática? Olha, cabe ao Ministério da Educação. Então, olha, eu estou falando cabe ao Ministério da Educação. Esse cabe ao é um modelizador que indica o agente. Realizar determinada ação. Esse realizar essa ação mostra também a ação. Então, você percebe que fica mais tranquilo de se entender. Então, o segredo da proposta de intervenção é usar modalizar no meio dos períodos, ok? Dedicado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like, que me ajuda muito. Dessa forma, você vai ser avisado, notificado quando sair novos vídeos aqui no canal. Eu espero muito, Dedicado, que você tenha compreendido, que tenha feito sentido para você todo esse conteúdo. Se tiver sugestões de vídeos, deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos, que faz muita diferença pra mim. Te vejo no próximo vídeo, até lá!